Olá! A gente está no terceiro episódio da quinta temporada dessa série Maturidade e Suas Zonas Errôneas. A gente está falando sobre as emoções inúteis de culpa e preocupação como tema da temporada. No último episódio, a gente analisou a ideia de culpa e fez uma distinção entre se julgar culpado e aprender com os próprios erros. Nesse episódio aqui, a gente vai falar das origens da culpa. Peço você deixar teu like aqui embaixo e se inscrever no canal ativando o sininho, se você ainda não for inscrito e estiver caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, tá bom? Então, me acompanha aí e vamos nessa. Culpa, meus amigos, é uma coisa que a gente se treina a sentir. E ela só pode vir de dois lugares. De uma experiência condicionada na primeira idade lá, na infância lá, ou de um comportamento de se autoimpor esse sentimento como adulto agora, em reação a uma infração de alguma norma que a gente segue, uma norma que a gente aceita e interioriza. Então, vamos falar do primeiro assunto, essa culpa que vem da infância chamada de culpa residual. Os pais, ou quem assume algum papel de autoridade assim na infância, instila esse sentimento na criança para conseguir ter controle sobre ela. Você, pai, preste bem atenção nisso. O problema é que é bem comum que ela cresça e se transforme num adulto que continua a responder da mesma forma aos estímulos respectivos que a criança que um dia foi. Como é que os pais conseguem fazer isso com a criança, então? Essa é a pergunta que deve estar te vindo na cabeça. Como é que eles fazem isso? É assim, eles usam frases como: papai não vai gostar mais de você se você fizer isso de novo. Ou outra assim: você deveria se envergonhar. Como se isso fizesse alguma diferença, né? Para a criança ali. Quando a criança se transforma num adulto, ela fica com um gatilho fácil de ser disparado por qualquer pessoa que venha ter uma ascendência sobre ela, como um chefe e outras autoridades que ela reconhece da vida de gente grande. Essa criança que vive na mente desse adulto, né, ela vive criança interiorizada dela, né, o pessoal de psicologia entende melhor isso. Essa criança interna, então, ela ainda tem que ganhar ansiosamente o apoio dos pais e ainda sente culpa quando seus esforços não são bem sucedidos. Essa culpa residual também aparece no sexo e no casamento. A gente encontra ela nas inúmeras autocensuras e desculpas que alguém dá por como se comportou. Essas reações se manifestam como o resultado de se ter aprendido a ser manipulado pelos adultos. E podem ainda entrar em funcionamento na vida adulta. Esse que é o maior problema. Falar do segundo assunto agora, que é qual é a segunda culpa? É a culpa que é autoimposta, né? A culpa autoimposta é sendo a segunda origem da coisa. A área dessa culpa ela é bem mais complicada. Nesse caso, a pessoa está se mobilizando por uma coisa que ela fez recentemente, mas que não necessariamente está vinculada à infância dela. Essa culpa ela é autoimposta quando uma regra adulta ou um código moral é quebrado. O indivíduo pode se sentir muito mal por um longo tempo, embora o seu sofrimento não altere em nada o que aconteceu. Vou te dar alguns exemplos aqui dessa culpa autoimposta. Vamos ver aqui. Ficar morrendo de remorsos por ter falado de forma áspera com alguém. Deixa eu pensar aqui mais. Esgotar a si mesmo emocionalmente, não aqui e agora, por ter cometido algum ato ilícito, sei lá. Terceiro exemplo aqui, deixa eu ver. Não ter frequentado a igreja, não ter doado para a caridade, ou ter dito algo errado no momento ali, no passado com as pessoas. Com essas coisas a gente pode considerar todas as nossas sensações de culpa, né? Ou como reações residuais a padrões autoimpostos, nos quais a gente fica tentando conseguir a aprovação de uma visão imaginária de alguma autoridade. Ou como resultado de tentar viver de acordo com padrões autoimpostos, os quais a gente não aceita, mas por algum motivo a gente finge que aceita. Em ambos os casos, é um comportamento estúpido e inútil. A gente pode ficar sentado o resto da vida se lamentando o quanto foi mal, né? Sentindo culpa até morrer, que todo o volume dessa culpa acumulada não vai contribuir nem com um grão de areia para mudar como a gente se comportou no passado. Já foi. A minha culpa é uma tentativa de mudar a história, de fazer com que ela seja, sei lá, recontada. Só que a história é assim, uma vez que a folha está preenchida, nada pode ser feito na mesma página. Só dá para escrever na próxima. A gente tem a opção de mudar a nossa atitude sobre as coisas pelas quais a gente sente culpa. Esse que é o ponto. O nosso universo cultural nos incita a uma espécie de puritanismo besta, que tenta levar a gente a acreditar que se é divertido a gente tem que sentir culpa por fazer.
Várias dessas reações automáticas de culpa autoimpostas têm raiz nisso. Talvez a gente tenha aprendido que é errado satisfazer nossos desejos, que não se pode achar graça numa piadinha de humor negro, que não se deve ter determinado comportamento sexual, por aí vai. Apesar dessas mensagens repressivas da nossa cultura, elas estarem em toda parte, o sentimento de culpa que a gente se inflige por ficar gratificado com a atividade é puramente nossa responsabilidade, é uma escolha que a gente mesmo está fazendo de se autoflagelar. A gente tem a opção de aprender a saborear o prazer sem um sentimento de culpa. A gente pode aprender a se ver como alguém que é capaz de fazer algo que se enquadre em seu próprio sistema de valores e que não cause mal a ninguém, sem sentir culpa por isso. Se eu faço algo, seja lá o que for, e eu não gosto do fato em si, ou de mim mesmo por ter feito aquilo, eu tenho a opção de jurar a mim mesmo que eu vou eliminar voluntariamente aquele comportamento no futuro. Agora, por outro lado, eu me sentenciar a uma autoflagelação neurótica de culpa autoimposta é uma coisa que eu não sou obrigado a fazer, e que se eu fizer eu não vou ganhar nada com isso. Culpa não ajuda. Ela não só mantém a gente imobilizado, mas veja só, ela estimula as oportunidades de que a gente venha a repetir aquele mesmo comportamento indesejado no futuro. Ela pode ser a sua própria recompensa, bem como a permissão para repetir aquele comportamento. Enquanto a gente guarda a justificativa potencial de se absolver do crime através da culpa, a gente pode se manter nessa roda viciosa que não conduz a parte alguma além da experiência imediata de infelicidade. A pergunta que eu faço é: até que ponto você tem ficado refém da culpa na sua vida? Se tiver um caso para contar e ficar à vontade para se expor, escreve nos comentários aqui embaixo. Escreve aqui pra gente. Eu vou participar contigo, vai ser muito legal. Eu sempre respondo todo mundo. Se todo mundo que vir nesse vídeo aqui fizer isso, vai dar pra ver o quanto que a gente não é único, né, por passar pelo que a gente passa. Tá? Todo mundo fizer isso, você vai ver isso. E se esse vídeo te deu um bom insight, cara, deixa também aquele braço de força nos comentários, lembra isso. E é claro, deixa o teu like também se você já não tiver feito isso, tá bom? No próximo episódio eu vou falar das categorias e reações que tipicamente produzem culpa. Até lá, força em honra.